Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez a esse horário especial em que temos a oportunidade de aprofundar em temas práticos, bíblicos, de um relacionamento mais profundo com Deus. Receba a nossa saudação de toda a equipe do Terceiro Ato, que está aqui muito feliz por ter a sua participação, saber que você está nos acompanhando de perto ou de longe. Você é muito bem-vindo aqui. Tem sua Bíblia nas mãos? Pegue uma e acompanhe comigo a meditação desta noite. Você sabe o que é uma oração intercessória? Qual o objetivo dela? Por que temos que orar de maneira intercessória? Há alguma base bíblica para esta afirmação? Bom, não sei quanto a você, mas é muito comum que quando eu ando por aí, visito igrejas, passo em algum lugar, as pessoas se aproximem e peçam oração. E elas dizem, pastor, ore por mim. Eu gostaria de dizer duas coisas a respeito disso. Não há nenhum problema nesse tipo de pedido, mas as minhas orações por você não substituem as suas orações. As minhas orações e todas as que eu fizer por alguém não elimina a necessidade de que você experimente o prazer, o privilégio de orar e falar com Deus também. Mas há um elemento especial, importante, por trás da oração intercessória. Antes de mais nada, eu quero explicar para você o que é uma oração intercessória. Há muita confusão a respeito disso. Eu tenho encontrado pessoas, por exemplo, que pensam que a oração intercessória é uma espécie de abaixo-assinado. Ou seja, ele orou 1, 2, 3 vezes e aparentemente Deus não lhe respondeu às orações, então ele coopta um grupo de pessoas e começa a pedir a um e a outro, olha, ore por mim, clame a Deus por mim. E na cabeça dele é mais ou menos isso. Eu pedi, Deus não me atendeu, agora eu quero ver se com essa pressão popular ele não vai se mover para me atender. E no imaginário popular, quanto mais pessoas estiverem intercedendo, pressionando, clamando, Deus em algum momento se sentirá constrangido a responder. Será que isto é assim? Com certeza não. O que é a intercessão? Veja bem, pense comigo. Imagina que dois amigos tenham discutido e a discussão tenha sido feia ao ponto de que eles não querem mais se falar. Ficou um clima ruim entre eles. Mas eles se gostam, eles só não encontram maneira de se aproximar outra vez. E então eles entendem que eu sou um elemento comum entre ambos, não participei disso, não sei de nada sobre isso, e um deles se aproxima e me pede, pastor, você viu o que aconteceu entre eu e o fulano? A gente foi amigo por tantos anos e agora por uma bobeira estamos aí sem se falar, eu não tenho cara para falar com ele. Você não poderia me ajudar nessa situação? Então, a partir desse momento, com o pedido desse amigo, eu fui escolhido como um intercessor, um mediador, alguém neutro que, conhecendo a ambos, tem agora direito, autoridade concedida por um deles para que eu me aproxime e interceda por eles. Então, a partir desse momento, eu começarei a fazer uma mediação, uma intercessão, uma interferência cuja autoridade me foi outorgada por um desses dois que havia sido lesado nessa discussão. Então, o intercessor é sempre um terceiro preocupado com o bem-estar de outros. A base bíblica para a oração intercessória? Eu quero te convidar a abrir a Bíblia no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 17. O capítulo 17 de João é uma oração que Jesus fez pelos seus discípulos. Abra sua Bíblia em João capítulo 17. Eu não vou ler todo o capítulo por uma questão de tempo, mas vou selecionar alguns versículos e gostaria que você me acompanhasse. Nesta oração de Jesus há algo incrível, pasme você. Jesus orou pelos seus discípulos
mas também orou por mim e por você. Esta é uma oração intercessória. No capítulo 17, a partir do versículo 9, Jesus diz assim: Pai, é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Eu já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou junto de ti. Pai, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os, e nenhum deles se perdeu. Verso 13, mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Você percebe? Jesus está orando por um grupo de pessoas do seu tempo, pessoas que creram nele, mas não somente esses. Vamos comigo no versículo 20 do mesmo capítulo. Aqui Jesus diz assim ao Pai: Pai, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio de tua palavra. Eu e você não vivemos, não conhecemos pessoalmente a Jesus, não estivemos naquele tempo, não acompanhamos esta oração, mas esta oração de Jesus nos acompanha até os dias de hoje. Quando Jesus orou: Pai, eu rogo por aqueles que um dia vão crer em mim por meio da tua palavra, Jesus estava falando de mim e de você, que em algum momento ouvimos da palavra de Deus, conhecemos Jesus Cristo, o aceitamos como nosso Salvador pessoal, e esta oração que ele fez lá no passado é uma oração que alcança a todos nós. Jesus intercedeu por mim e por você. Não é bonito pensar que Jesus, antes mesmo que você existisse, estava pensando num futuro distante e orando por você? A base bíblica para a oração intercessória. Abra sua Bíblia agora no Antigo Testamento, no livro de Isaías. No livro de Isaías, capítulo 53, e no versículo 12. E eu quero ler a última parte. Diz assim: Contudo, se referindo a Jesus, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Esse texto, unido ao que lemos a princípio, amplia a visão de Jesus como intercessor. Ele, no capítulo 17, orava pelos discípulos, orava pelos que viriam em todas as eras a crer nele, mas aqui em Isaías, o profeta nos informa que ele orou também pelos transgressores, pelos pecadores, pelas pessoas que não teriam direito nenhum à salvação por causa dos seus pecados. Mas mesmo estes, Jesus Cristo intercedeu. Eu não sei quem que você é. De repente tem alguém nos ouvindo aí que está na penitenciária, ou alguém que esteja se sentindo extremamente culpado por um pecado cometido, alguém que cometeu um erro gravíssimo e ainda que ninguém saiba, se sente culpado, carregado. Eu queria dizer para você que a oração de Jesus alcançou você também. Não importa quem você seja, você que está na penitenciária, você que está fugindo da polícia, você que traiu sua mulher, você que mentiu para sua mãe, você que roubou seu patrão, para todos os seres humanos que cometeram pecados e que naturalmente não merecem a graça, Jesus está orando também. Por quê? Porque Jesus se coloca como mediador entre você que não merece nada e entre o Deus que pode todas as coisas. Ele se coloca no meio de vocês dois. E ele recebe a maldição que você merece para que você receba a bênção que Deus só pode conceder. Como é importante a oração intercessória. Jesus intercedeu por nós. Um outro texto bíblico está no livro de Hebreus, no Novo Testamento, no Hebreus capítulo 7, e te convido a ler comigo o versículo 25,
Por que Jesus estava intercedendo? Por pecadores, por pessoas imperfeitas como os discípulos, como eu e você. Veja no versículo 25 o que diz aqui o escritor. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus vive intercedendo por todos nós. E por quê? Porque somente Deus pode salvar-nos de nossas transgressões. Mas os nossos pecados não permitem que essa salvação se manifeste na nossa vida. Então Jesus intercede, Jesus trabalha em nosso favor, Ele clama ao Pai em nosso direito, concedendo o direito que Ele tem como filho a você que não merece nada. E todos os que recebem, aceitam, entendem, creem na intercessão de Jesus e se aproximam de Deus com fé, a Bíblia diz aqui, Deus pode salvar totalmente todos os que se chegam a Deus. Não é uma questão de mérito, não é uma questão de obras, não é uma questão de religião, não é uma questão de herança teológica, não é questão de doutrina, é uma questão de verdade bíblica. Não importa quem você seja, não importa o que você fez, não importa os caminhos onde você tem andado, Jesus intercede por você porque deseja que a salvação de Deus e o perdão dos seus pecados seja uma realidade na sua vida. A oração intercessória é uma estratégia de Deus para unir pecadores sem mérito ao Deus de toda graça. Agora, Jesus, como nosso exemplo, ao orar de maneira intercessória por tantas pessoas, nos deu o exemplo para que nós também sejamos intercessores na vida de outros. E eu queria te dizer nessa noite o seguinte: é muito lindo falar das pessoas, falar de Deus para as pessoas. Cada vez que nós nos reunimos aqui no terceiro ato, nós temos a intenção de falar de Deus para as pessoas, de um Deus que ama, de um Deus que salva, de um Deus que perdoa, de um Deus que intercede. É maravilhoso falar de Deus para as pessoas. Mas mais maravilhoso ainda é falar das pessoas para Deus. Na oração intercessória, eu não somente falo de Deus para as pessoas, mas eu falo das pessoas para Deus. Eu apresento os meus filhos a Deus, o meu cônjuge a Deus, os meus amigos e até mesmo os meus inimigos. E saiba de algo, se você tem inimigos e você ora por eles, em pouco tempo deixarão de ser seus inimigos. Porque a verdade é que é impossível odiar alguém por quem você ora. Você já intercedeu por alguém? Então entenda qual é o princípio da intercessão. Você não está pressionando a Deus para conceder uma bênção, porque de acordo com o texto bíblico, Deus está mais interessado em conceder-nos bênçãos do que nós mesmos de pedir. A bênção não advém a você pela sua insistência em clamar a Deus, porque Ele já está desejoso de conceder essas bênçãos. Mas então por que Ele não se manifesta sem a oração? É simples. Porque Deus respeita a sua individualidade. Deus respeita a sua vontade. Ao contrário do mal, Deus só interfere na sua vida caso você permita. Já não te pareceu algumas vezes que o mal, inclusive, é mais forte do que o bem? De que o diabo é mais presente do que Deus? Às vezes não parece que o mal está vencendo e que o bem está ficando para trás? Mas não é nada disso. A Bíblia revela que sempre, sempre e sempre, a luz vencerá as trevas. O mal perderá para o bem. Deus vencerá o diabo. Mas às vezes temos essa impressão de que o mal está vencendo por uma razão simples. O mal é atrevido. O mal se mete na sua vida sem a sua autorização.
O mal vem através da televisão que você paga sem que você dê autorização para que ele entre na sua casa. As coisas ruins se aproximam de você sem que você peça. Mas Deus não age assim. A Bíblia diz que o inimigo invade, porque ele vem para matar, roubar e destruir. Mas Deus não age assim. Se você vai para Apocalipse capítulo 3, versículo 20, a Bíblia revela qual é a maneira, o modus operandi de Deus. Em Apocalipse capítulo 3 e versículo 20, a Bíblia diz assim, de maneira carinhosa: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Cearei com ele e ele comigo. Você percebe o que a Bíblia está dizendo? Deus é todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, mas Deus é respeitoso e ético. Deus não invade a sua propriedade, a sua vida, a sua mente, o seu coração, a menos que você permita. Deus convida, Deus insiste, mas não invade. O mal sim, Deus nunca. E é por isso que a oração intercessória é tão fundamental na vida de um cristão. Imagina comigo que você tem um filho ou uma filha, uma pessoa que você ama, que se afastou dos caminhos de Deus, que rejeita a Bíblia, que não ora, que não quer saber nada de Deus. E você sofre ao ver essa escolha equivocada de uma pessoa que você ama. E parece que quanto mais sermões você faz para ela, mais ela se fecha e menos ela deseja ouvir das coisas espirituais. Qual a solução para um caso desse? O que fazer numa situação dessa? A solução é interceder por ela. Então veja, Deus não pode agir na vida desta pessoa porque ela não quer, ela não permite. Acontece que eu sou o pai. Eu tenho ascendência sobre esse jovem, esse adolescente, esta pessoa. Eu o amo. E eu, como pai, intercedo por ele, me aproximo de Deus e dou autorização a Deus. Senhor, ele não quer nada contigo. Mas eu, como pai, estou pedindo que por tua misericórdia e graça, cuide desse menino. Guie essa menina. Não permita que seus pés escorreguem em caminhos que ele não tenha volta. Cuida desta criatura. Salva este filho. E ainda que esta criatura não tenha pedido a intervenção de Deus, eu, como pai, autorizei a Deus para interferir na vida dele. E Deus interfere. A oração intercessória é esta mediação entre alguém que conhece o Deus Todo-Poderoso, que aceita o seu poder transformador e deseja ver esta bênção derivada àqueles que não o conhecem. Todos podemos ser intercessores. A Bíblia afirma no livro de Hebreus que Jesus continua intercedendo por nós até agora e o fará por tempo indeterminado. Nós podemos ser intercessores. E a oração intercessória tem poder. Ela opera para o bem das pessoas de maneira incrível. Alguns anos atrás, uma jovem jornalista voltava do seu trabalho já tarde da noite e decidiu, para chegar mais tarde ao seu apartamento, atravessar um caminho escuro, um atalho, para ganhar tempo. Ela havia sido cristã no passado, mas acreditava que agora não tinha tempo para Deus, as suas muitas atividades, os seus compromissos a afastaram de Deus a tal ponto que ela nem pensava nisso. Mas nesta noite, enquanto ela voltava do trabalho e atravessava por este beco escuro, ouviu passos atrás de si. Percebeu que alguém a seguia e sentiu quando alguém segurou no seu cachecol e começou a enforcá-la. Derrubou-a no chão, tentou arrancar suas roupas. Ela gritou e ninguém apareceu para socorrê-la.
Mas enquanto ela estava sofrendo, enquanto ela estava com medo nesse beco escuro, sua mãe, do outro lado da cidade, uma fiel cristã que orava constantemente por sua filha, foi despertada num susto no meio da noite. Sem saber o que estava acontecendo, nem ideia de onde estava sua filha, esta mulher se levantou da cama, se ajoelhou ao lado de sua cama e por 15 minutos intercedeu por sua filha. Senhor, eu não sei por onde ela anda, eu não sei se ela está bem, mas eu senti no meu coração que eu necessitava orar por ela. Cuida da minha filha, protege-a, livre-a do mal. Enquanto isso, esta moça se debatia naquele beco escuro com aquele desconhecido, quando de repente esse homem para como se tivesse visto algo que ninguém mais viu, se levanta e sai correndo daquele beco escuro sem completar o seu mau intento contra aquela moça. A mãe termina a sua oração, volta para a cama e dorme tranquilamente. E qual não é a surpresa de ambas ao conversarem sobre o ocorrido? Que exatamente no mesmo horário em que a mãe orava naquele quarto do outro lado da cidade, aquele homem se assustava e saía correndo naquele beco escuro. Coincidência, dirão alguns. Providência, dirão outros. Mas todos aqueles que creem no poder da oração e sabem o valor da oração intercessória, sabem sim que aquele homem não correu por acaso. A Bíblia garante que o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. E durante aquele momento de perigo, aquela mãe orando, clamando, Deus enviou seu anjo e a livrou de um ataque que poderia ter sido mortal. Você pode ser um intercessor. Em vez de falar das pessoas, apresente as pessoas a Deus. Em vez de preocupar-se simplesmente de falar de Deus para todo mundo, fale de todo mundo para Deus. Coisas grandiosas poderão acontecer na vida da sua família, dos seus filhos, dos seus amigos e até dos seus inimigos, quando você, à semelhança de Jesus, interceder pela salvação deles. Eu aprendi esta lição desde muito cedo. E aprendi a orar pelos meus filhos desde muito cedo. Às vezes, chegando tarde da noite em casa, já estavam dormindo, mas eu passava no quarto deles, me ajoelhava ao lado da cama de cada um, colocava a mão sobre sua cabeça e orava por eles. Às vezes, se despertavam, olhavam para mim e sabiam o que estava acontecendo e voltavam a dormir tranquilamente, porque seu pai estava orando por eles. Meus filhos não são perfeitos, são humanos, cometem erros, mas eles são fiéis a Deus. Eles creem na palavra. Eles estão se preparando para o reino dos céus. Porque desde seu nascimento, alguém intercede pela salvação deles. Eu queria te desafiar nesta noite. A oração não é simplesmente um tema teológico. A oração é algo prático que Jesus Cristo ensinou para que todo aquele que crê faça uso deste recurso da onipotência para alcançar os tesouros celestes, abençoar as pessoas, salvar a humanidade e encaminhá-las ao Senhor Jesus. Eu te desafio a ser um intercessor, a gastar um tempo nesta noite para interceder por seu cônjuge, seu marido, seus vizinhos, por esta cidade, pelas milhares de pessoas que estão sofrendo pela Covid-19, pelos profissionais que trabalham nessa área. Deus espera que seu povo faça a diferença no mundo, não somente falando dele para as pessoas, mas falando das pessoas para Deus e pedindo que o Senhor as abençoe e as salve. Faça isso, experimente e Deus vai fazer milagres na sua vida. Aí onde você está, me acompanhe em oração, feche seus olhos. Pai querido, estamos imersos em um mundo caótico,
cheio de problemas, de enfermidades, de perdas, de luto, preocupações. E a nossa esperança, nossa segurança está no poder de Deus a nos amparar e nos proteger. Senhor, Tu conheces os pedidos, os clamores, as necessidades que vão no coração dos Teus filhos. O Senhor ouviu aqui a manifestação da Valéria, da Odete, da Rejane, da Ana, da Eliane, e com certeza de centenas de pessoas que acompanham esta mensagem e também necessitam tremendamente do poder de Deus. Responde a cada um deles, segundo a grandeza da Tua bondade, segundo a misericórdia de Deus e a necessidade de cada um deles. Nós oramos mais uma vez pelos que estão enfermos. Nosso desejo é de que Deus os restaure, que tenham a saúde devolvida e que voltem a desfrutar de uma vida plena. Oramos por aqueles que estão afastados de Deus, que já não creem mais, em que em algum momento se perdeu do coração a confiança num Deus amoroso, desejoso de salvar. Oramos pelas famílias, muitas delas sofrendo desagregação em meio a esta quarentena. Oramos por aqueles que estão desempregados, pelos que estão enfermos emocionalmente, com depressão, pânico. Conforta o coração dos Teus filhos, responde às suas orações, supre as suas necessidades, protege a sua família, cuida dos seus filhos, restaura os seus casamentos, supre as suas necessidades, mas acima de todas estas coisas que necessitamos tanto, salva-nos para o reino de Deus, livra-nos do pecado, da tentação e da morte eterna, em nome do Senhor Jesus. Amém.